Fala galera, beleza? Vamos então dar sequência ao nosso assunto sobre a Bíblia. Seria um livro confiável realmente? Como que ela chegou até nós hoje? Então, antes se inscreve aí, dá o like no vídeo, tamo junto, vamos lá. A Bíblia é confiável mesmo? Quem garante que alguém não pegou em tantos séculos aí, não mudou, não colocou o que queria aqui dentro? Bom, vamos falar de confiabilidade textual. Sempre houve muita desconfiança em relação aos manuscritos bíblicos do Antigo Testamento. Seriam as cópias realmente relevantes, confiáveis? E eu vou te dizer um negócio aqui, ó. Não existe original. Nem do Antigo e nem do Novo Testamento. Até porque não tem como durar esse tempo todo, não dá para saber. Mas aconteceu alguma coisa interessante para reforçar a fé daqueles que acreditam que a palavra de Deus realmente é inspirada por ele e útil para nos transformar. No ano de 1947, você conhece a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Essas dúvidas diminuíram muito, porque neste ano, com a descoberta desses manuscritos, você tinha ali a totalidade ou fragmentos de cada livro do Antigo Testamento, exceto o livro de Esther. E os estudiosos, os acadêmicos, ao longo dos anos têm se maravilhado com a integridade dos textos. Os maçoretas foram transmitindo, passaram virtualmente sem nenhuma modificação, tradição textual de mais de 1000 anos, cópias e mais cópias passadas de geração em geração e muita semelhança textual. E você ter a presença de um tipo de texto entre os manuscritos do Mar Morto ali, datados de 200 a 100 a.C., idênticos àquele preservado pelos maçoretas, cujos manuscritos existentes eles datam cerca de 900 depois de Cristo, é um testemunho forte de uma incrível realização de alguns escribas na preservação fiel do texto. E eu vou dizer uma coisa muito simples, tem que ter muita fé para acreditar que este livro realmente foi preservado por Deus ao longo de tantos séculos. É verdade. É fato isso aí. No que diz respeito ao Novo Testamento, a quantidade de evidências escritas para o texto grego é muito mais disponível do que qualquer outro documento do mundo antigo. Nenhum filósofo grego tem tantos escritos preservados quanto o Novo Testamento. Existem mais de 5.000 manuscritos gregos, de alguma parte ou de todo o texto neotestamentário. Aproximadamente 2.000 lecionários gregos, que é uma compilação do Novo Testamento organizada de acordo com a ordem de uso litúrgico. Cerca de 8.000 manuscritos em latim, mais de 1.000 manuscritos de outras versões antigas, como o siríaco e o cóptico, e milhares de citações, virtualmente todo o Novo Testamento, de diversos pais da igreja primitiva. São muitas evidências. Mas aí você pode se perguntar o seguinte, mas eu não estou muito seguro. E eu quero terminar esse vídeo dizendo o seguinte, a Bíblia é um livro diferente. É o livro mais vendido, mas ao mesmo tempo é o livro menos compreendido. Contém a revelação de Deus. Aquilo que Deus escolheu revelar-se de si mesmo. Como que ele entrou na história humana? É lógico que a Bíblia contém muito pouco sobre Deus, mas contém o suficiente para que você e eu possamos entender a sua vontade. E eu quero ler alguns textos para finalizar. Eu quero que você se pergunte: o que torna a Bíblia um livro diferente de todos os outros? Deus escolheu revelar-se. Deus inspirou vários profetas em tempos diferentes. Soprou na mente deles a verdade, o conceito que ele queria que eles entendessem e transmitissem. Permitiu a preservação do texto ao longo dos séculos. Cópias e mais cópias e mais cópias. Mas a Bíblia é confiável realmente? A Bíblia pode ser útil para mim hoje? Como Jesus considerou a palavra de Deus? O Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 17, Jesus ele diz que a tua palavra é a verdade. Jesus se refere à palavra de Deus como verdade. Isso é o que importa. Quem dirigiu os escritores bíblicos?
2 Pedro capítulo 1, verso 20 e 21, o apóstolo diz que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Não é algo que as pessoas inventaram. Vem de Deus, é uma ação de Deus. Paulo diz, repetindo o texto de 2 Timóteo 3,16, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Existe uma parte da Bíblia que não foi escrita por autores humanos. Êxodo capítulo 31, no verso 18, diz que, acabado de falar com ele no Monte Sinai, Deus acabou de falar com Moisés, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. A Bíblia é confiável? A Bíblia realmente é confiável para nós? Qual é a relevância dela? O último texto que eu quero ler com vocês está em Salmo 119. Salmo 119, versículo 105. E aqui está escrito o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Jesus considerou a palavra de Deus como verdade. E a verdade vai iluminar os seus passos. Não tenha medo. Acredite. Deus deixou tudo pronto. Deus concedeu aos profetas uma revelação de sua pessoa e vontade. Declarações claras, específicas da verdade. Depois ele inspirou os profetas, os escritores bíblicos, por meio de seu Espírito Santo, a registrar a revelação divina. Depois de tantas coisas, ela chegou para você e para mim. E o mesmo agente de inspiração, o Espírito de Deus, pode iluminar a mente daqueles que procuram entender e interpretar a revelação divina escrita. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento apresentam um relato da maneira pela qual Deus se manifestou na história humana. Você e eu temos o privilégio de ter acesso a essa revelação. Busque, compreenda e entenda que a Bíblia é fiel e autorizada a palavra de Deus. Regra para a sua vida. Sua fé vai ser alimentada. Seu caminho será iluminado se você entender o que está escrito aqui. Deus te abençoe nesta busca. Um grande abraço e até a próxima.